Número 126. Ai, que salmo gostoso. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos ler de novo o verso 4. Rapidamente, nós temos lido a Bíblia na Nova Almeida Atualizada, é uma versão da Revista Atualizada, uma versão muito boa que a Sociedade Bíblica lançou, e alguns estavam pedindo a letra gigante. Nós conseguimos a letra gigante, ela está sendo vendida aqui no centro de Osasco por R$65, conseguimos por um preço muito bom, R$25 só. Então quem quiser a letra gigante, quem estiver ficando velho, igual eu, pega uma letra gigante lá que tem duas versões bonitas. Quem tiver com a mesma versão, vamos ler o verso 4 juntos? Todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Vamos mais uma vez, todo mundo junto? Bem alto, 1, 2, 3. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Feche seus olhos. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor está no nosso meio, a tua bondade é a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que restaura, o Senhor é aquele que renova, o Senhor é aquele que dá vida, o Senhor é aquele que faz transbordar em nós a esperança de um novo dia. Senhor, eu quero pedir que o Senhor restaure no nosso meio, restaure temor, restaure, ó Deus, a seriedade e a serenidade de estarmos diante da Tua palavra. Senhor, que toda distração seja arrancada em nome de Jesus, que toda e qualquer, ó Deus, mágoa no coração venha a ser tirada, e todo empecilho, toda barreira, todo bloqueio, toda situação, Senhor, que queira roubar a boa semente do Evangelho, que em nome de Jesus caia por terra nesse instante, e que haja liberdade para o Teu agir, para o Teu falar. Senhor, a Tua palavra, ela é luz para o nosso caminho, ela é esperança para a nossa vida, e a Tua palavra, segundo Davi, ela é mais doce que o mel, ela é bálsamo, ela salva, ela traz vida e esperança, e nós cremos que a Tua palavra pode fazer isso essa manhã. Faça em nós isso, Senhor, traga luz, traga esperança, salvação e renovo, é o que eu lhe peço em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Queridos, ontem à noite eu estive ministrando numa igreja, depois do culto cheguei em casa e os nossos filhos já estavam dormindo, a Michelle já tinha colocado para dormir, coisa rara, aqueles meninos dormir rápido e dão um trabalho para dormir, glória a Deus. E aí nós sentamos um pouco e começamos a conversar e compartilhando algumas situações, algumas lembranças, algumas recordações, alguns sonhos, alguns projetos, alguns alvos que nós tínhamos colocado desde que casamos e alguns até antes mesmo de chegarmos ao casamento. Nós estamos completando 13 anos de casados e pensando sobre tudo, sobre as lutas, sobre as dificuldades, sobre aquilo que vencemos, sobre como durante 13 anos de caminhada, muitas coisas aconteceram e muitas coisas ainda estão por acontecer. E aí então começamos a compartilhar um pouco dos nossos temores, o sentimento de que será que algumas dessas coisas vão acontecer? Será que algumas dessas circunstâncias vão se cumprir? Será que algumas delas nós vamos conseguir alcançar? E então estávamos compartilhando várias coisas e eu percebi no final da nossa conversa que o meu coração e o coração da Michelle, nós estávamos clamando pela mesma coisa, dizendo: Senhor, restaura. Restaura a alegria, restaura o prazer, restaura a empolgação, restaura o ânimo, restaura algumas coisas que porventura não
estejam como deveriam estar. Restaura, Senhor, expectativa, restaura a convicção, restaura a certeza de que o Senhor está no controle de tudo e que nada vai fugir do teu controle e nós vamos viver os seus sonhos. Restaura, Senhor, restaura a nossa vida e a nossa alma diante do teu altar. Queridos, nós estamos próximos de 47 anos da nossa igreja. E quando nós olhamos também para a nossa igreja, a história da nossa igreja, como a nossa igreja começou, eu sei que muitos dos irmãos que aqui estão e fazem parte do começo dessa história, que lembram do começo dessa história, o clamor do coração também é o mesmo. Restaura, Senhor, aquelas noites de vigílias maravilhosas. Restaura, Senhor, a paixão, o fogo. Restaura o avivamento em nosso meio. Restaura, Senhor, a alegria e o prazer de poder estar servindo. Restaura a nossa sorte, Senhor, como o Senhor fizera. Restaura isso no nosso meio. E esse texto que nós lemos é um texto que fala sobre restauração. O contexto, rapidamente, eu já ministrei nesse texto, mas não com essa abordagem que eu quero ter hoje. Quando nós olhamos para o contexto, eu quero passar rápido o contexto, mas é importante nós percebemos que o povo de Israel está num período pós-exílico, e eles escrevem um salmo logo depois e relembra aquilo que aconteceu no final do período desse exílio. Bem rapidamente o pano de fundo. O profeta Jeremias, no capítulo de número 25, vem e profetiza assim: Israel, ouça a voz de Deus. Há 23 anos eu tenho profetizado e dito a vocês: guarda o coração, abandone os falsos ídolos, abandone essa vida de pecado e volta ao Senhor. Abandone essas práticas que não devem fazer parte da vida de vocês. Porém, durante 10, durante 15, durante 20, durante 23 anos eu tenho profetizado que se vocês não voltarem os olhos e o coração ao Senhor, virá um período de dor e de lamento. Pois eis que esse tempo está chegando. O tempo de arrependimento está passando e agora vocês vão ser invadidos por um rei, um déspota terrível. O nome dele será Nabucodonosor e ele vai levá-los cativo à Babilônia. E a palavra de Deus então nos dá conta de que a profecia de Jeremias se cumpre. Nabucodonosor vem com seu exército poderoso da Babilônia, invade Israel, invade várias cidades, chega até o entorno de Jerusalém. Jerusalém se prende nas muralhas, algumas cidades se prendem para dentro das muralhas, o exército fica do lado de fora. A Bíblia diz que o cerco se torna tão terrível, eles cortam água, cortam alimento, cortam tudo, não dá para sair para colher, não dá para sair para plantar, quem sai morre. Então quem está dentro da cidade está em dificuldade tremenda, a tal ponto, diz a palavra do Senhor, que eles começaram a vender cocô de pombo e comer cocô de pombo. Teve uma ocasião tão trágica, que duas mães se encontraram e uma falou com a outra: a fome, e nós vamos morrer, os nossos filhos também, vamos matar os nossos filhos e comer os nossos filhos. E a Bíblia diz que uma delas chega a matar o filho, elas se alimentam daquela criança, e no outro dia a outra esconde o filho para não matá-lo. Uma situação terrível, trágica, porque o povo não ouviu o alerta de Deus. E então, enfim, a cidade com fome, a cidade com escassez, miséria, doença, começa a açoitá-los de uma forma terrível, até que enfim Nabucodonosor consegue transpassar as muralhas. Matam crianças, mata soldados, violenta as mulheres, leva cativos os mais jovens, os mais sábios, os mais inteligentes, e deixa para trás os mais velhos, os doentes, os aflitos, em dor, em sofrimento, em angústia profunda. Levam os jovens e os com mais sabedoria para poder serem escravos no cativeiro na Babilônia. Mas a palavra de Deus nos dá conta que o nosso Deus é um Deus de graça, um Deus de misericórdia e um Deus que escreve a história. E quando Deus escreve a história, Ele faz segundo o desígnio do seu coração. É Ele quem está escrevendo a nossa história.
É ele quem escreveu a história do povo de Israel. E ele chamou para o arrependimento, não teve arrependimento, foram para o cativeiro. Mas o profeta Jeremias também faz uma segunda profecia. Uma terceira, profetiza: se arrependam, senão vocês vão sofrer. Profetiza que eles iriam para o cativeiro e essas duas coisas acontecem. Eles não se arrependem, vão para o cativeiro. Aí então o profeta Jeremias diz assim: mas Deus, pela sua infinita graça, misericórdia, bondade e amor, Ele vai levantar alguém para libertá-los do cativeiro. Um rei virá da Pérsia, e esse rei se levantará com força debaixo da graça e direção de Deus. Esse rei virá contra a Babilônia, e esse rei vai invadir a Babilônia e vai então liberar o povo de Israel da escravidão. Queridos, Jeremias profetiza 170 anos antes de acontecer. 170 anos antes de vir o rei Ciro da Pérsia, ele profetiza o cativeiro. Ele diz que será durante 70 anos. 100 anos acontece o cativeiro. 170 anos depois, a palavra de Deus na boca de Jeremias se cumpre. Ciro se levanta, se torna um reino mais forte do que a Babilônia. Os medo-persas vêm então e atacam a Babilônia, tomam conta, conquistam. E aí Ciro faz uma coisa: Israel é escravo da Babilônia. Agora Ciro tem a Babilônia como seus escravos. Israel é escravo de escravo. Você já pensou o que é isso? Escravo de escravo não vale nada. Escravo de escravo é igual a pulga do cachorro vira-lata. Vale nada. Vale nada. Vale nada, absolutamente nada. É igual, lembrei daquele desenho, A Era do Gelo, quando o Manny tem um outro, não é um bicho preguiça, né? O bicho preguiça vem e pergunta para ele assim: qual a importância que eu tenho para você? Aí ele fala: olha, tem a minha filhinha tem um cachorro de estimação. O cachorro de estimação faz um cocô. Vem uma mosca e pousa em cima do cachorro de estimação e faz um cocô em cima do cocô do cachorro de estimação. Você é o cocô da mosca. Já pensou? Mais ou menos isso que seria Israel nessa situação. Mas então se cumpre a palavra do Senhor. E de fato Ciro, rei da Pérsia, invade a Babilônia. E no primeiro ano do reinado ele proclama algo que é loucura. Que rei que vai proclamar libertação? Que rei que vai liberar escravo de escravo? Escravo de escravo, você vai oprimir ele, vai dizer: não, você vai ser oprimido agora, você vai trabalhar para mim, você vai fazer isso para mim. E então algo diferente acontece. O Deus que levanta profeta é o Deus que garante a profecia se cumprindo. Deus toca no coração do rei persa. E então o rei persa faz um decreto. E no primeiro ano do reinado de Ciro, ele diz: Israel pode voltar, todo judeu pode voltar para Israel, pode voltar para Jerusalém, pode reconstruir as suas casas, pode reconstruir os seus muros, pode reconstruir o seu templo, e eu libero eles para irem embora. Não só isso, mas liberou dando madeira e devolvendo utensílios do templo. Ouro, bronze, devolvendo para que eles voltassem para Israel. Isso era completamente o contrário a toda expectativa. Alguém mandá-los de volta, devolver ouro, devolver prata, devolver todas as coisas. Era mais do que eles poderiam sonhar. E então eles escrevem esse salmo, e a primeira parte dele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Parecia um sonho, estávamos voando, não estávamos acreditando. Alguém me belisca, por favor, é verdade isso que está acontecendo. Mas, queridos, o que é maravilhoso, e eu fico encantado com a grandeza de Deus, a palavra de Deus diz assim, que se nós não pregarmos, as pedras clamarão. Amém ou não? Você já viu isso na Bíblia? Sim ou não, irmãos? Sim.
Eu não acredito que as pedras vão criar a boca, Claudinha. Eu não acho que a pedra vai criar a boca e vai começar gritando. Eu já vi alguns pregadores dizendo isso. Aleluia, eu te digo, se você não pregar, as pedras pregarão. Sabe o que eu acho? Eu acho, a minha visão, tá? Minha visão. Eu acho que as pedras clamarão é que a arqueologia vai mostrar que Deus é o Senhor da história. E então muitos crerão que Ele é Deus, porque verão que a sua palavra, ela é viva, ela é poderosa e ela é comprovada biblicamente. Como que você faz para comprovar a Bíblia cientificamente? Você compara ela com outros livros da época. E você compara com outras situações da época. Eu trouxe para vocês uma foto do Museu de Londres. A foto não está maravilhosa, mas foi a melhor foto que eu consegui. Ali em cima está escrito Arqueologia dos Pérsias, do Império Persa. E a arqueologia do Império Persa é imensa. E lá tem quadros que foram talhados em pedra. Vocês podem ver ali do lado direito alguns desses quadros. Mas tem quadros que vão essa parede aqui inteira, mostrando como é que eles conquistaram, como é que o rei se prostrou, como é que a Babilônia invadiu Jerusalém, como é que os persas invadiram a Babilônia. Mas o que eu quero frisar é esse cilindro que está aqui no meio, esse cilindro que está aqui, bem aqui do lado, aqui, esse cilindro que está aqui. Esse é o cilindro que Ciro escreveu liberando o povo de Israel do cativeiro. Presta bem atenção nisso. Deixa eu mostrar uma foto maior só do cilindro. A palavra de Deus diz que Neemias chegou e pediu liberação, e a palavra de Deus começa a relatar como foram feitos os processos de liberação do cativeiro. Quando chegou o período de reconstrução do cativeiro, o rei, chegaram e pediram para o rei liberação. Eu vou falar bem rápido sobre isso. E o rei deu a eles cartas, a Bíblia diz. Mas a carta que o rei deu, por que precisava de carta? Porque escravo de escravo está saindo da escravidão e voltando para reconstruir sua cidade. O que vai acontecer no meio do caminho? Soldados que estão fazendo fronteira vão matá-los. Eles estão fugindo, eles estão correndo, matem eles. Mas o rei deu uma carta, e essa carta era esse cilindro. Essa carta está escrito assim no começo: eu, Ciro, poderoso rei, não sei o que, não sei o que, não sei o que, libero as nações e libero a nação de Israel para voltar, para reconstruir a sua cidade, reconstruir o seu templo e reconstruir os seus muros e a sua segurança de Jerusalém. E então eles pegavam esses cilindros e no meio do caminho eles molhavam esse cilindro com tintas da época, pegava papiro e passava por sobre o papiro e entregava para os soldados no meio da floresta, os comandantes, para que os comandantes não matassem. E eles vão indo embora para Jerusalém. Esse cilindro foi encontrado no período das cruzadas, quando o rei Coração de Leão, isso pode? Que ano? Rei Ricardo Coração de Leão. Quando? Que ano? 1187. Se eu perguntar o dia e a hora, ele vai falar, mas eu não vou perguntar não. No ano 1187, ele faz uma marcha em direção... Pode diminuir a temperatura aí do ar, viu, os diáconos, por favor? Pode diminuir só um pouquinho, que o pessoal está... Só um pouquinho. Ou só a pressão do vento, Lê. Diminui só a pressão do vento. Ele faz uma marcha em direção a Israel, para libertar o povo de Israel da opressão que eles estavam tendo. É o Saladino, é isso? É o Saladino. Eu não conheço tanta história quanto meu pai. O Saladino tinha invadido Jerusalém, tinha invadido Israel, e lá vem o rei. Gente, o que é que um inglês vai fazer? Botar soldados no barco e sair de lá da Inglaterra, ir até Jerusalém, até Israel, marchar em Israel, e enquanto eles estavam marchando, algumas conquistas, algumas descobertas, quadros e coisas, eles foram pegando e levando para a Inglaterra. E então eles levaram o cilindro que tinha sido escavado e encontrado na região de Israel, um cilindro
com mais de 2000 anos de história, com a ciência comprovando, com carbono 14, com aquilo que você quiser, lá, isso aqui não é Bíblia, não é história de pastor, isso aqui está lá no Museu de Londres e é de graça, você só tem que pagar a passagem para Londres. Você pode entrar de graça no museu, tá facinho, né? É só você chegar lá, você não tem que pagar ingresso. Mas quando você olha a ciência, a arqueologia e a história secular, ela prova que o Deus de Jeremias, que profetizou que o povo ia para o cativeiro, ia ficar 70 anos, mas Deus levantaria um rei persa, se cumpriu, e a palavra de Deus continua sendo viva, eficaz e poderosa e transformadora sobre a nossa vida. Isso é maravilhoso. E então esse cilindro está lá provando que o Deus da história continua no comando e liberou o povo para voltar do cativeiro. E eles chegaram então em Jerusalém. E agora eles estão dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Esse Salmo 126, ele fala de 3 períodos. Do passado, o primeiro período, verso 1, 2 e 3, fala sobre a restauração, fala sobre como eles ficaram alegres, como as outras nações se alegravam com eles e disseram: grandes coisas o Senhor fez por eles. Só que aí o verso de número 4 começa a falar sobre o presente, eles lembrando o passado, e o verso de número 4 falando sobre o presente, sobre o desafio do presente. E eles dizem: o nosso presente é um presente de crise, de dificuldade, de boas lembranças, mas não de fervor como naquela época. E então, do verso 5 ao verso 6, eles falam de um futuro, de uma necessidade de semear para colher debaixo da graça de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês rapidamente, especialmente sobre a restauração do Senhor. Há algumas coisas que eu aprendo nesse texto, e a primeira delas é que as maravilhas que Deus fez ontem devem nos inspirar a buscar a Deus com mais fervor hoje. Preste atenção nisso. As maravilhas que Deus fez ontem devem encher o nosso coração de inspiração, de alegria, de convicção, para buscarmos com todo temor a Deus hoje, por um novo momento e uma nova história. O mesmo Deus que agiu no passado é o Deus que age hoje no presente. O mesmo Deus que restaurou no passado é o Deus que restaura hoje. O mesmo Deus que tirou o seu povo dos agrilhões da escravidão é um Deus que restaura a terra, é um Deus que restaura a sorte, é um Deus que restaura a saúde, é um Deus que restaura lá, é um Deus que restaura famílias, é um Deus que restaura a nossa fé. Deus deseja restaurar a nossa sorte. O verso de número 1 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Queridos, Deus já fez isso com você. Eu sei que aqui, essa manhã, muitas pessoas que já experimentaram isso, pessoas que já foram restauradas, pessoas que tiveram uma vida dura, complicada, uma vida muito envolvida com todo quanto é tipo de lixo, coisas que te deixaram no chão, na lona. Nós fomos orar ontem com o pastor Fernandes, ele estava contando alguma parte da história dele, e ele falando da vida louca que ele vivia, lugares onde ele passava, já era para ter morrido, mas um dia, Deus chegou na história dele, e restaurou a imagem de filho do Senhor. E então esse homem ficou doidão, ele é mais doido que ele. Doidão pelo Senhor, pregando por todos os lados, falando do Evangelho por todos os lados, e dizendo: me belisque, alguém me segure. Queridos, normalmente quando nós aceitamos Jesus, é essa a primeira coisa que acontece no nosso coração. Você fica tão empolgado que você não consegue parar de falar de Jesus. Eu já contei isso aqui uma vez, no ano de 1992, um jovem que tinha acabado de se converteu numa das nossas igrejas, estava assim fervoroso, ia para tudo quanto é monte, vigília, todo lugar, e numa sexta-feira à noite, ele estava indo para uma vigília, parou no ponto de ônibus para pegar o ônibus com a mochilinha nas costas, estava ele e um amigo: nós vamos orar a noite inteira, vamos amanhecer na vigília.
E aí chegou alguém e falou assim: você tem fogo? Estava com cigarro e perguntou se ele tinha fogo. Ele falou: fogo eu tenho. O outro tomou um susto, ele tirou a mochila, enfiou a mão assim para dentro da mochila, sacudiu, tirou um panfleto lá de dentro, falou: fogo do Espírito Santo para a sua vida. A gente fica tão empolgado que nós não queremos perder nada. Não queremos perder um culto, não queremos perder uma vigília, não queremos perder uma consagração, não queremos perder um momento com Deus. Não queremos perder um momento na casa do Senhor. Se houver alguém aqui essa manhã que ainda não experimentou isso, de entregar a vida ao Senhor, de permitir que Ele entre em seu coração, faça isso essa manhã. Eu me lembro do meu pai sempre contando testemunho, que ele estava no fundo da igreja, de repente o Espírito Santo bateu nele, ele veio para frente, quando ele viu, ele já estava ali chorando, se entregando ao Senhor. Ele falou: aquele dia eu voltei para casa como quem está pisando em nuvens, parecia que eu estava voando, parecia que eu estava livre, todo aquele peso, todo aquele fardo, toda aquela culpa, aquela acusação foi arrancada de mim, e eu fiquei como quem sonha. Eu fiquei livre, abençoado. Eu quero clamar a você que ainda não entregou sua vida ao Senhor: faça isso, tome essa decisão, decida por entregar, por se batizar e servir ao Senhor. Ele é um Deus que restaura, Ele é um Deus que enche, Ele é um Deus que muda a nossa sorte e nos enche de alegria. Aí no verso de número 2, nós vemos uma segunda coisa acontecendo. Diz assim: então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por ele. Queridos, quando o Senhor restaura a nossa sorte, há uma alegria profunda, tão grande no nosso coração, no nosso ser e na nossa alma, que todo mundo olha e fala: esse cara está alegre demais, ele está alegre demais. É uma alegria profunda, uma alegria tremenda. Deus quebrou o orgulho de Nabucodonosor, Deus tocou no coração de Ciro, e o povo agora está liberto. Deus abre o coração do rei da Pérsia, Deus abriu a porta do cativeiro. A libertação não é obra humana, a libertação é obra sobrenatural, é uma obra divina. Não é homem que faz isso, nenhum rei libera escravo, mas o Rei dos Reis controla e domina a história. E agora eles estão felizes. É Deus quem restaura, é Deus quem nos tira da cova, é Ele quem põe-nos de pé, é Ele quem nos faz sonhar de novo, é Ele quem nos enche de poder, é Ele quem nos faz transbordar de alegria. A intervenção de Deus produziu um impacto imenso na vida dele. Sorriso. Você que talvez não está sorrindo, deixa Deus intervir na sua história e colocar sorriso em seus lábios, apesar das circunstâncias. Eles vão para a cidade destruída, mas agora eles têm a presença, a glória, a graça e o poder de Deus. Eu usei meu pai como exemplo, então eu vou continuar usando ele. E aí então meu pai, aquele baixinho, tinha 7ª série, agora vai para o seminário, aceitou Jesus, está alegre. O pai expulsou de casa, mas ele está indo para o seminário. E o Senhor é tão bom na vida dele, que o povo olha aquele baixinho feio, casa com uma mulher linda, que é minha mãe. Aí os outros diziam assim: grandes coisas o Senhor fez por ele. Igualzinho, irmãos. Então, entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por ele. Minha mãe e a Binha defendendo: isso é a cara dele, então estamos juntos aí. O pior, irmãos, aqui, abre parênteses, o meu filho é igualzinho. E o duro que eu estou com medo é que as pernas dele é curtinha igual a do meu pai. Eu falei com a Michelle: estica, mas vem. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Irmão, sabe como é que ele pediu minha mãe em casamento? Chegou na casa do meu avô com uma mala velha, que não tinha... Sabe o que tinha dentro da mala? 2 calças e 2 camisas e uma toalha. E eu vou dizer um negócio para vocês: foi minha mãe que mandou o dinheiro para ele comprar aquilo ainda. Aí ele chegou lá e pegou a mala. Olha que ousadia. Eu acho que se alguém fizer isso comigo hoje, eu vou passar a rasteira nele. Minha filhinha, né? Ele pegou a mala e falou assim: presbítero José Antônio, isso aqui é tudo que eu tenho. Eu não tenho onde repousar. Quando eu coloco minha mala na cabeça, é meu teto. Quando eu tiro, eu estou sem teto. Mas uma promessa eu te faço: eu vou honrar a sua filha, vou cuidar dela e vou fazer o melhor que eu puder.
Meu avô falou assim: rapaz, tu é tão macho, tão macho, tão macho, que eu vou deixar você casar com ela. Aleluia. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Todos os verbos, quando você olha, vamos ler junto, verso 1 ao 3, se você fechou sua Bíblia, abre de novo o aplicativo, na Nova Almeida. Olha os verbos como estão no passado, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se diziam, não dizem, se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por ele. De fato, grandes coisas o Senhor fez, não está fazendo, mas fez por nós. Por isso, estamos alegres. Agora eles olham para uma história de alegria. E então, o verso 4 começa um momento do presente. E eu aprendo no verso 4 que um passado de glória não é garantia de um presente glorioso. Você pode ler isso junto comigo? Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Um passado de glória não é garantia de um presente glorioso. Aí então o verso 4 ele remete ao presente e diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Algo que aconteceu, alguma coisa aconteceu com o salmista. E eles dizem: nós queremos de novo. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura como o Senhor fez. Restaura em 47 anos de história da igreja o fervor e a paixão dos adolescentes, dos jovens, dos homens, das mulheres que tínhamos quando a nossa igreja surgiu. Restaura o fogo, restaura a intensidade, restaura quando eu casei, o meu amor, o meu sentimento, as minhas esperanças, quando eu aceitei Jesus, quando eu entreguei o meu coração para Ti. Queridos, alguma coisa se perdeu, algo se perdeu na caminhada deste povo. O que foi que se perdeu? Ele não diz com clareza, mas ele aponta algumas coisas. Algo ficou na caminhada, algo ficou no meio dos passos entre a libertação, entre o sonho da libertação do cativeiro, os dias na liberdade e o presente que estão vivendo. Algo daquela experiência transformadora ficou para trás, e o salmista clama para que o Senhor Deus restaure a sorte deles. Queridos, isso é e pode ser a realidade de muitos que estão aqui essa manhã, e eu sei que é a realidade de muitos. Quando você olha para trás, quando você vê a sua história, quando você vê o que aconteceu, lá no fundo você diz: Senhor, faz de novo, restaura a minha sorte. Restaura quando Deus era tudo que eu queria, quando o Senhor era toda a minha paixão, quando eu não me encantava com mais nada, quando o Senhor era toda a minha alegria, toda a minha satisfação. Restaura o meu sonho, restaura o prazer de Te servir. Eu enfrentei oposições por Sua causa, eu enfrentei situações, eu enfrentei críticas, eu enfrentei tantas coisas. Restaura, Senhor. O meu pai, assim que se converteu, foi orar no banheiro, foi orar no trabalho, o patrão pegou ele orando e falou: você está demitido. E ele falou: não tem problema, Deus é o Deus da minha vida. Mas de repente os anos vão se passando, algumas coisas vão tomando, vão pressionando, vão trazendo uma nuvem escura, e de repente a gente diz: Senhor, volta, faz de novo, aquece meu coração, aviva minha igreja, aviva minha alma, aviva meu relacionamento. Restaura, Senhor, o meu compromisso contigo. Há muitos que estão sentindo assim uma vida sem graça, sem júbilo. Aquelas coisas de Deus que antes enchia a sua alma foram sendo deixadas nos dias, meses e anos. Algo se perdeu, foi deixado para trás. E o salmista, diante disso, diante dessas preocupações que nos afastam, a Bíblia diz: cuidado com as preocupações do século que vocês estão vivendo. Tantas coisas, tanta preocupação, desemprego, roendo a unha, arrancando o cabelo e desesperado. A crise econômica, o dólar e não sei o quê, e o problema na justiça, e o problema no casamento, e o problema com os filhos, e eu como vou criá-los?
O salmista, diante de tudo isso, ele olha para o presente e ele se recorda do passado. Quero trazer à memória o que me dá esperança, é o que ele faz. E ele diz: Senhor, como o Senhor fez lá atrás, faz de novo, faz mais uma vez. Muda tudo isso e restaura a nossa sorte. Queridos, eu tenho certeza que há corações aqui essa manhã clamando por essa restauração, que estão sobrecarregados, que estão se sentindo cansados. Eu confesso a vocês que muitas vezes eu paro e olho e sinto que o meu coração está sobrecarregado. E era essa conversa que eu estava tendo com a Michelle em casa, tanta coisa, tanto ativismo, tantas situações. E a oração da nossa alma era: Senhor, restaura, Senhor, traz de volta a alegria, o prazer, a intensidade, restaura o choro, restaura o prazer, restaura o desejo de ficar de pé, de te louvar, de te adorar, enquanto está tendo louvor. Levantar as minhas mãos ao alto e dizer que eu sou grato por tudo que o Senhor fez. Quebra a frieza, restaura o vigor, o avivamento na nossa igreja. O afeto, a paixão, traz isso de volta. Queridos, quantos de nós, ao recordarmos da nossa história, quantos de nós não se lembra que um dia tiveram uma vida mais plena, uma vida com mais intensidade? Você se lembra do seu primeiro amor? Você se lembra do seu primeiro encontro com Deus, um face a face com Ele? Você se lembra como você ia com alegria à casa do Senhor? Lembra, Ricardo? Sorriso ficou o apelido até. Como íamos com paixão, com entusiasmo. Você se lembra como orava com fervor? Levantava de madrugada, não havia tempo ruim. Alguns dias, quando eu vou no monte, eu me lembro de dias que nós estávamos no monte orando. Eu não sei quem estava um dia no monte, que a gente estava no monte, o monte inteiro se acendeu, gravetos para todo lado. Eu ainda era tão novo. Você que ainda não experimentou isso, queridos, Deus faz cada coisa. Ele intervém no meio da natureza, é uma coisa maravilhosa. Você pega graveto e ele está um verde fluorescente, aí você leva para casa, ele apaga um pouco, você começa a orar, ele acende de novo. É uma coisa espetacular. Não, mas Deus precisa fazer isso? Não precisa. Quando você vai no monte para ver isso, não acontece. Quando você vai para ver o Senhor, Ele vem e acontece. É lindo isso. Eu me lembro uma vez que nós estávamos no monte, o chão inteiro se acendendo. A Ana Karina, de joelho, começou a fazer assim com a mão. Não lembro quem estava lá. A Ana Leis, eu acho que estava. Você estava, Ana? E a mão dela assim, enquanto ela fazia desenhos com a mão dela, queridos, ia ficando um rastro escrito. Você lembra disso, irmã Ana? Não. Você lembra disso, Ana? Eu acho que você estava tão eufórica que eu nem sei se você lembra daquilo. E alguns podiam ler, sabe? Ela escrevendo, ia ficando um verde fluorescente assim para trás. E ela escrevendo. Deus visitou aquela noite de uma forma tão poderosa. Aleluia! Ninguém queria ir embora. Amanhecemos no monte, todo mundo cheio de júbilo, de alegria, ninguém cansado. Alguns dizendo: vamos ficar um pouco mais. Queridos, preste bem atenção. Há muitos que lembramos do tempo de júbilo e o coração aperta. Mas o fato de termos tido dias gloriosos no passado não é garantia de que estejamos vivendo tudo aquilo que experimentamos. Há igrejas, há cidades, há nações que foram poderosamente visitadas pelo Evangelho e hoje estão frias. A Inglaterra chegou a ter 90% de cristãos cheios do Espírito Santo, cidades inteiras glorificando a Deus, orando a noite inteira. Hoje a Inglaterra tem só 5% de cristãos. Igrejas estão se transformando em pubs, em livrarias, grandes catedrais. Por quê? Porque começaram a deixar de congregar e foram perdendo o fervor. Preste atenção nisso. As vitórias do passado, elas não servem para hoje mais do que como testemunho. Você precisa andar com Deus hoje.
O passado é o que traz esperança, e o presente é andar com Deus e dizer: faz de novo. Precisamos deixar esse irrigar de Deus fluir, para voltarmos a chorar, a rir, levantar as mãos e se alegrar, e dizer como o salmista: restaura, Senhor, aquilo que você fez no passado, o Senhor pode fazer hoje, faz de novo. Faz de novo. E então eu vejo uma quarta coisa, eu vejo que a sequidão de hoje não pode ser também motivo de desânimo, mas sim motivo de clamor, de colocarmos em pé e dizermos: Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Restaura meu lar, restaura minha vida, restaura meu coração, restaura minha paixão, restaura o vigor, restaura a certeza de que Tu és o Deus da história, que Tu és o Deus da caminhada, que Tu és o Deus da minha vida. Porque quando nós olhamos, algumas vezes nós falamos: não dá mais, vamos desanimar, vamos desistir. Não, Ele continua sendo Deus, e Ele continua tendo poder para mudar a história. A restauração é fruto de fervor, de busca. E eu quero te convidar a clamar a Deus em todo o tempo. Queridos, nós estamos completando 47 anos de história, mas independente da história da igreja, você e a igreja, nós precisamos clamar. Não só clamar no culto, mas clamar em casa, clamar no trabalho, clamar na rua, no ônibus, no carro, dizendo: visita, visita, batiza, enche a nossa boca de cântico, de júbilo. Quero fluir nos seus dons, quero ver cura, quero falar em línguas, quero ver profecias. Eu quero viver a Tua vontade, saindo para o trabalho, indo para a escola, chegando na faculdade, voltando para casa, dormindo nas madrugadas. Clamar: restaura, Senhor. Quero te convidar a fazer isso, trazer esse clamor a Deus para um tempo de restauração. E então, eu vejo uma quinta coisa, verso 4, parte B especialmente, vamos ler ele todo. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Alguns de vocês já viram isso. Então ele clama e diz assim: eu sei que a sua restauração pode ser assim, num abrir e piscar de olhos, de repente. De repente, a Bíblia diz que eles estavam em Atos orando, e de repente o Espírito visitou. De repente, construir o templo como os levitas iam adorar, a nuvem de glória entrou. O de repente de Deus é maravilhoso. O irmão Manuel já pregou isso na nossa igreja há um tempo atrás, nunca vou esquecer. Então o salmista diz assim: restaura como as correntes do Negueb. Queridos, quando você desce de Jerusalém em direção ao sul, ou quando você entra do Egito indo em direção a Jerusalém, está correto, né? Você passa pelo deserto do Negueb. Você se depara com um lugar rochoso, cheio de rochas, uma estrada no meio, deserto, sequidão, aridez e montanhas, algumas montanhas longe. Eu peguei uma montanha mais perto, mas lá embaixo a estrada passando, e você olha de longe, montanhas e montanhas e mais montanhas, depara com um deserto montanhoso também, cheio de areia e montanhas lá no embaixo. Um deserto sem vida, um deserto sem graça, somente alguns galhos secos em alguns lugares. Aí você atravessa tudo aquilo de ônibus no meio daquele deserto para ver montanhas e sequidão. O Negueb é assim, é o maior deserto da Judeia. Esse deserto, ele chega a ficar 11 meses, alguns dizem que já chegou a ficar anos de seca, sem chuva, sem uma gota de água, nada. Já pensou? A gente fica aqui em São Paulo 3 meses sem chover, é um terror. Imagina 11 meses, imagina um ano inteiro, imagina mais do que um ano, 2, 3 anos sem chuva. Mas preste atenção, acontece que de repente, do nada, no meio daquele deserto, começa a gotejar, passa nuvens, e as nuvens vão parar lá nas montanhas, e começa a gotejar lá nas montanhas, e a chuva vai caindo nas montanhas, e as águas vão se avolumando, e elas vão descendo as montanhas, e elas vão saindo das montanhas, e elas vão criando força nas montanhas, e é chovendo lá, e você está aqui no meio do deserto, não está vendo chuva, mas você vê que de lá está vindo, de repente você ouve barulho de água, e quando você menos espera, você vê correntes de água, e quando você menos espera, você vê cachoeiras de água acontecendo. De repente você começa a ouvir barulhos, daqui a pouco são cachoeiras, e o deserto inteiro se enche de água. Algum tempo depois dessa água passar,
evaporar, saem flores de sementes raras no meio do deserto do Neguev. Já mostrei esse vídeo para vocês, alguns viram no Encontro com Deus, mas eu quero mostrar de novo um vídeo. Põe um áudio aí para nós. Ô Manuel, desliga aí a 10, por favor. Olha que vídeo interessante, a qualidade dele está baixa, mas dá para nós vermos uma filmagem real no deserto do Negueb. Alguns turistas, inclusive, está hoje estão localizado ali. no extremo sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Negueb é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. A água está começando a descer, está chovendo lá embaixo. E quando aqui não transbordam, chove. formam as torrentes, Olha a água vindo. Aleluia. que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida. Aleluia. Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negueb se pode encontrar. Flores de todas as cores. Mais de 5.000 modelos diferentes de flores. Bilhões delas aparecem. O deserto seco, árido, agora se transforma no maior jardim da terra. Dizem que se forma o maior jardim poucos dias. Verde, cores. Vou deixar um outro trecho. Ainda filmagens do deserto do Negueb.
Até no meio das pedras nascem flores. No meio do deserto, sequidão completa e total, há lá no meio desse deserto, sementes ressequidas, sementes que parecem que não têm mais vida, mas elas estão aguardando somente que chova. Você olha para o deserto e você vê uma sequidão completa e total, mas quando as águas vêm sobre elas, essas sementes que parecem que estão mortas, elas começam a desabrochar em flores e cobre todo um deserto. Queridos, é maravilhoso porque você pega uma foto como essa antes e você vê sequidão, você vê aridez, você vê dificuldade. Olha essa foto e você diz, pode vir vida e alguma coisa daí, vem chuva e poucos dias depois isso se transforma num jardim maravilhoso. Num jardim lindo, cheio de flores, deserto em jardim. Deserto onde você só pisa em pedra. E depois há um jardim maravilhoso. Flores distintas. E sabe o que é interessante? Já pegaram algumas sementes do Negueb e tentaram plantar em outros lugares e regar, só que elas não nascem em nenhum outro lugar, somente no deserto do Negueb. E de repente, cheiro de água, gotas, a água passa e tudo floresce. O salmista olha para a natureza, o salmista olha para a vida dele, o salmista olha para a história e diz, Senhor, assim como o Senhor fez na nossa história, assim como o Senhor faz no deserto do Negueb, faz de novo, restaura a nossa sorte como as correntes do Negueb. Eu vim aqui essa manhã dizer algo simples. Deus semeou algo em seu coração. Talvez alguns podem até dizer assim, ai, mas parece que está tão longe, parece que está tão complicado, eu não sinto mais tudo aquilo. Mas algo que Deus colocou na sua vida, que pode parecer que secou, pode parecer que dentro de você não tem mais aquilo, mas o que na verdade essas sementes estão aguardando, são somente as chuvas de Deus descerem. O que ela está aguardando é que essa chuva venha, que regue, e gota a gota, vão transformando a nossa sequidão em um rio que vai fazer florescer, que vai brotar, porque a boa semente do Evangelho, a palavra incorruptível, a semente incorruptível de Deus, que foi semeada pelo Senhor Jesus Cristo, e pregada por muitas pessoas, e plantada em seu coração, essa semente é viva, ela é real, ela está presente. Ela precisa de água para ser restaurada. Aí então, para nós encerrarmos e orarmos, o Senhor Jesus vem e diz assim, tem alguém com sede? Há alguém sedento? Venha a mim e beba, porque todo aquele que beber de mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. A minha pergunta para você essa manhã é simples. Tem alguém com sede aqui? Tem alguém com sede dizendo, Senhor, eu quero mudar a minha vida. Eu
tenho consciência de que existe algo que se perdeu, algo que eu larguei na caminhada, algo que ficou para trás. Mas hoje eu quero clamar: restaura, restaura, restaura a minha sorte. Há um rio que corre do trono de Deus, águas que saram, que curam, que limpam, que transformam. Eu quero te convidar hoje a clamar por essas águas, a dizer: Senhor, faz jorrar, Senhor, faz jorrar em minha vida, em meu lar, em meu coração, em minha família, em meu ministério, em meu trabalho. Faz jorrar sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida dos meus pais. Faz jorrar sobre a minha cidade, sobre a minha igreja, sobre a minha nação. Faz jorrar sobre o Brasil, faz jorrar sobre a Inglaterra, faz jorrar sobre os continentes. Faz jorrar como jorrou outrora. Faz jorrar águas que saram, águas que limpam, águas que curam, águas que purificam, águas que avivam, águas que transbordam, águas que dá vida, vida com abundância. Coloque-se em pé, vamos orar, vamos falar com o Senhor.